Singer Sargent, um dos meus heróis artísticos, um dos meus pintores favoritos de todos os tempos. Já falei sobre ele aqui, mas vamos falar sobre algumas de suas principais obras depois da vinheta. Sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para você, e hoje vamos falar sobre um dos meus heróis artísticos, um dos meus artistas favoritos de todos os tempos, John Singer Sargent. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre ele, mas hoje fiz um apanhado aqui de algumas das suas principais obras. Mas antes de entrar nas obras, vou pedir que vocês deixem aquele like, assinem o canal, que ajuda muito na distribuição do vídeo, ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. Vocês também ficam sabendo quando chegar vídeo novo. Esse é um vídeo que eu amei fazer, queria muito já ter feito, mas eu achei que valia introduzir um pouquinho o Sargent antes e resolvi então fazer um apanhado de algumas das obras mais importantes, mais conhecidas e minhas favoritas pessoais. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas das obras desse maravilhoso artista John Singer Sargent. Vamos começar com, talvez a mais famosa de todas, talvez eu não pudesse começar com outra, eu já falei dela aqui no canal, a Madame X. Virginie Amélie Gautreau, também conhecida como Madame X, nasceu na Louisiana. E ela era uma mulher da altíssima sociedade da época, que era conhecida pela sua aparência elegante, pelo seu gosto para se vestir, pela seu estilo, pelo seu uso de moda, digamos assim. E ele, o Sargent, né, acabou adicionando, né, assim, ajudando a aumentar essa mística que ela meio que tinha, né, ao fazer essa pintura dela. E ele também fez essa pintura sem ganhar nada. Ele abriu mão do pagamento porque ele quis fazer essa foto para ela e para ele também, né, mas achou que seria um retrato interessante de ser feito. E essa obra foi bastante polêmica quando foi vista pela primeira vez no Salão de Paris de 1884. Ele então resolveu guardar e guardou a pintura, né? Como ele viu que a recepção não tinha sido exatamente a que ele esperava, ele guardou ela com ele. E aí depois, quando ele finalmente vendeu essa pintura para nada menos que o Metropolitan Museum de Nova York, ele disse: eu acho que essa é a melhor coisa que eu já fiz. Mas ele pediu que o museu escondesse o nome da modelo. Então ela ficou conhecida como Madame X. Eu tenho uma série de obras muito polêmicas e essa obra aparece lá. Eu vou deixar linkada aqui. Então eu explico mais o porquê da polêmica com esta obra especificamente. Por que essa obra foi tão polêmica? Essa obra também acabou sendo um personagem importante no episódio de uma das melhores séries, eu acho, uma das melhores séries já feitas na vida, This Is Us, que acabou, acho que ano passado. Teve um episódio no qual a família Pearson estava em Nova York e a mãe, a Rebecca, queria muito ir ao Metropolitan ver essa pintura. Eu fiz um vídeo falando sobre a importância dessa obra nesse episódio de This Is Us, vou deixar linkado aqui também. Então, se vocês querem saber mais sobre essa obra, para não me estender tanto aqui, tem vídeos falando sobre ela, a polêmica que ela causou e tal. Eu posso até depois fazer um outro falando sobre a Virginie, mas esse vestido preto é super icônico, ajudou também, né, na mística do vestido preto, né, da peça vestido preto na moda. Claro que esse vestido aqui também acabou influenciando muito, mas já tem outros vídeos que focam mais aqui na Madame X, então vamos falar também sobre outras obras. As minhas favoritas, Carnation, Lily, Lily, Rose. E essa pintura mostra duas crianças acendendo lanternas chinesas num jardim. A inspiração para essa obra maravilhosa surgiu durante um passeio de barco em 1885, quando o Sargent levou com ele o seu amigo e também pintor Edwin Austin Abbey. Durante aquela noite à beira d'água, perto do Thames at Pangbourne, eles viram lanternas chinesas que estavam penduradas em árvores, sendo acendidas, né, sob um gramado que estava bastante florido. Nesse passeio, ele começou a trabalhar nessa obra e o progresso nela foi devagar. Ele começou a trabalhar nessa pintura em setembro de 1885 e completou somente em outubro de 1886. Ele estava determinado a recriar o efeito da luz que ele tinha visto em Pangbourne, e ele só pintava poucos minutos por dia para captar o efeito exato de luz que ele tinha visto naquele momento do entardecer. Ele pintou na típica forma, no típico método, digamos assim,
impressionista, né? Em alguns poucos meses, poucos minutos por dia, no momento exato que a luz estava perfeita para o efeito que ele queria. E ele parece que, inclusive, né, dizem que ele teve que substituir as flores naturais com flores artificiais, né? Porque no final do outono as flores naturais morreram e ele teve que colocar flores falsas para simular o efeito que ele queria. E a gente consegue até sentir a luz roxa, né, que ele queria alcançar. A próxima, El Jaleo, fez uma viagem de 5 meses pela Europa e pelo norte da África em 1879. Ele voltou para Paris e começou a trabalhar nessa imensa tela. Esse nome, El Jaleo, alude à importância da dança Jaleo. E ele incorpora temas, né, dessa dança com as luzes brilhantes, a modelo dançante e as cores escuras, né, as sombras que estão se espalhadas por essa tela. A composição é baseada em alguns desenhos e rascunhos que ele fez no sul da Espanha durante essa viagem. E o tamanho enorme dessa composição é ressaltado pelo lugar onde ele foi colocado no Museu Isabella Gardner, em Boston. Ele é colocado atrás de um arco super elaborado. E aí, quando você faz a passagem, parece que você está no meio do salão dançando com essas figuras. The Daughters of Edward Darley Boyd. Quando Sargent chegou em Boston em 1887, a família Boyd recebeu em sua casa e imediatamente encomendou um retrato dele. O Sargent pintou essa família enquanto ele estava em Paris, e foi uma composição muito importante em sua carreira. E essa pintura aqui mostra o seu fascínio com os velhos mestres. E ele aqui tenta, inclusive, fazer referências às meninas de Velázquez. A família Boyd era uma entre muitas famílias americanas expatriadas em Paris no final da década de 1870. E o Sargent era muito amigo do pai dessas meninas aqui, que chamava Ned Boyd, que tinha se formado na Harvard Law School, mas também virou pintor. E ele era casado com Mary Louisa, que era uma herdeira cuja herança permitia que a família vivesse fora, vivesse na Europa. Uma biografia que é até mais ou menos parecida com a da família do próprio Sargent. E eles viviam num apartamento bastante luxuoso em Paris, onde perto de onde outros americanos também moravam. E ele escolheu pintar as filhas dessa família no hall da casa, que era um lugar assim até meio incomum para esse tipo de retrato. E esse hall tá meio vazio, né? Só tem ali um tapete e 2 grandes vasos japoneses que eram muito caros na época. Então, assim, eram posses muito valorizadas na época, né? Quem tinha isso tinha que ter dinheiro, então eram artigos de luxo e que deixam as meninas até pequenas em comparação. E as meninas todas usam roupas muito casuais, muito relaxadas, o que também contrasta com os vasos, e muito parecidas umas com as outras, né? Para deixar bem claro que são irmãs. E essa pintura é bastante diferente do tradicional retrato de grupo da época, né? Digamos assim. É muito casual, é uma mistura entre um retrato e uma cena de interior. E os rostos das meninas não são assim retratados de uma forma tão específica como a maioria dos retratos é. O Sargent disse que essas expressões, né, delas assim meio não tão claras, né, assim os traços delas assim não tão especificados, ele disse que foi de propósito porque ele queria fazer uma sugestão assim dessa transformação, dessa passagem muito sutil, mas né, bem visível, né, assim sutil, mas muito perceptível, da passagem da infância para a adolescência, do amadurecimento dessas meninas. Lady Agnew of Lucknow. A Lady Agnew é retratada sentada numa bergère francesa do século XVIII. O Sargent a retratou usando um vestido branco com uma faixa na cintura meio lilás, que é numa seda chinesa, que também era um tipo super cara, super chique na época.
E ela está olhando para o artista e, consequentemente, para a gente de forma muito direta, muito firme, muito fixa, como se ela estivesse participando assim de uma discussão, né, assim, ou de uma conversa muito engajada com o artista. No tempo, os olhos dela têm assim um quê de, ela tem umas olheiras assim bem suaves, ela tem aqui um ar de preguiça, e parece que quando ela pintou, ela posou para ele, ela estava se recuperando de uma gripe forte, o que pode explicar um pouco dessa postura assim meio preguiçosa, meio mole dela, né? Essa expressão dela que ao mesmo tempo é agradável, séria, misteriosa e um pouco assim relaxada, meio preguiçosa, né? E essa foi a pintura que deu uma grande virada na fama do Sargent. Depois da imensa, maravilhosa recepção desta pintura, ele teve assim, o seu prestígio aumentou muito e ele começou a ser o pintor que todo mundo queria que retratasse a si próprio ou a sua família. Ele se tornou assim o pintor mais importante, mais chique, tanto na Europa quanto na América, e a Lady Agnew acabou se tornando meio que famosa também por esse retrato, né? Ah, essa é aquela que o Sargent pintou. Uma Ellen Terry como Lady Macbeth. Esse é um retrato super dramático que mostra a atriz Ellen Terry fazendo o papel, né, vestida, produzida, arrumada como Lady Macbeth. E em 1888, essa peça estava passando no London Lyceum e a Dame Ellen Terry era uma atriz muito famosa que chamou a atenção do Sargent quando ele a viu no palco, tanto por sua presença de palco quanto por sua aparência assim meio diferente. E ele a convenceu a posar para ele. Só que uma coisa muito interessante é que o Sargent resolveu inventar uma pose ao invés de simplesmente replicar uma que ela fizesse na peça. Ele resolveu pintar o momento em que a Lady Macbeth coloca a coroa na própria cabeça depois do assassinato de Duncan, o rei da Escócia. Essa cena não acontece na peça, não está no texto de Shakespeare, nem na performance que ela tinha feito exatamente assim. E um elemento significante nessa composição é a roupa super elaborada que acompanha, né, de forma vertical todo o comprimento da tela, né, digamos assim. E, de certa forma, esse aqui não deixa de ser um retrato duplo, né, porque o Sargent fez tanto um retrato da atriz quanto da personagem. Então tem uma coisa aqui objetiva e subjetiva, tem um retrato de uma pessoa real e de uma personagem fictícia. É simplesmente, né, maravilhoso, é uma dupla, tem uma metalinguagem nessa fotografia, nessa obra, né? A próxima, Miss Kallmeyer and Her Children. Mais um retrato de família e que exemplifica muito bem por que o Sargent era tão famoso. Retratos de mulheres, retratos de família e retratos das classes altas. E nessa aqui, Miss Kallmeyer and Her Children, a Meyer, que é o nome desta mulher, se senta numa poltrona, né, tipo num divã super chique, enquanto a sua filha e o seu filho estão atrás dela. E o braço dela tá assim para cima, né, segurando na mão do garotinho, mas todos os três olham tanto para o artista quanto olham para o observador, né? Muitos dos trabalhos sob encomenda do Sargent, ele mostra a família na melhor maneira possível, né? Eles estão assim, parecem quase saídos de um romance, né? Tudo que é muito aspiracional. Ele sabia que ele queria, que os seus clientes queriam que eles fossem retratados da forma mais luxuosa, mais chique, mais elegante, mais glamurosa possível. O que ele sabia fazer muito bem. E alguns pontos aqui revelam isso, né? A mobília dourada, o enorme vestido de seda rosa da Adele e o livro aberto, né? Todos esses elementos que apontam para a sofisticação da família, né? E parece um retrato tão luxuoso, tão chique, que ele podia, sei lá, estar em Versailles, né? E apesar de ser um retrato de grupo, a ênfase sem dúvida está na Adele, né? Na mãe dessa família, de forma também a solidificar o seu papel naquela sociedade. Guest, de 1919. Essa aqui já é bem diferente dos seus retratos de famílias chiques, por exemplo. Ele pinta a cena imediatamente depois de um ataque de gás alemão, de uma bomba de gás. Aqui, por exemplo, a gente vê
beges, caques, marrons e verdes, muito sombrios e terrosos. O Sargent trabalhou com o Ministério Britânico da Informação desde 1918 para conseguir capturar a experiência dos soldados durante a guerra e a cooperação anglo-americana. Aqui, grupos de homens feridos andam em direção a uma tenda médica, de atendimentos médicos. Eles estão segurando uns aos outros para conseguir se guiar, para saber para onde vão, uma vez que o gás comprometia a sua visão. E a gente vê corpos mortos por todos os lados desse caminho. E essa pintura evoca o senso de camaradagem, de solidariedade que a guerra acaba por despertar. Apesar de que esses homens estão vivos, eles estão sofrendo todo o trauma e os efeitos agonizantes do gás. E esse é um de várias grandes obras-primas modernas que são dedicadas às atrocidades da Primeira Guerra. Beduínos, de 1905-1906, maravilhosa. O Sargent fez uma grande viagem por onde era, na época, chamado o Império Turco-Otomano, hoje em dia seria Turquia, Jordânia e o Egito, de 1905 e 1906, resultando em composições maravilhosas inspiradas por essa viagem. Aqui ele está retratando nômades do deserto árabe, conhecidos como beduínos, que viviam juntos em acampamentos, Essa imagem, uma das mais impressionistas da sua carreira, mostra a sutil nuance e ao mesmo tempo que o realismo que ele sempre alcança. Tanto no ambiente, na atmosfera, como nos tecidos que estão cobrindo os homens, ele usa tons quentes que acabam por evocar, por direcionar a nossa imaginação para o calor do deserto e o sol muito direto que estava por cima desses homens. E a gente vê as peles douradas deles, que refletem esse brilho, e o bronze, estão bronzeados de sol. Os seus rostos estão, na maioria, cobertos, mas os rostos deles são sérios e intensos. As expressões, são sérias e intensas. São algumas das minhas obras favoritas do Sargent. São tantas e tão maravilhosas que eu posso até fazer uma parte 2, porque coisa maravilhosa, Eu amo esse homem, não é à toa, então assim, realmente não falta. Espero que vocês tenham gostado desse aqui. Se vocês quiserem ver mais obras dele, deixem aqui nos comentários que eu faço uma parte 2. Como eu falei, material não falta. Peço mais uma vez o like, peço que curtam o vídeo, assinem o canal para me ajudar, ajudar a distribuição do vídeo. Aguardo vocês no próximo. Tchau!